Olha o Jardim das Oliveiras. Ao Jardim das Oliveiras. Jardim das Oliveiras. Olha. Eu tava pensando sobre aquele acontecimento do Jardim do Éden e vários pontos se ligaram na minha cabeça, né? Bom, é uma ideia um pouco estranha, mas que se a gente analisar, até que faz algum sentido. Por que existia uma serpente no Jardim do Éden, sendo que ali era o paraíso? Ora, é porque a serpente que estava lá, ela era obviamente uma criatura que morava no paraíso ou tinha acesso ao paraíso. E havia Adão e Eva. Eu penso o seguinte: a serpente é o que a gente chama hoje de Satanás, e Adão e Eva, eles não eram humanos iguais a gente aqui hoje, porque quando a gente fala em Adão e Eva, a gente imagina um homem e uma mulher exatamente igual aos moldes que a gente tem hoje, né? Então eu percebo que Satanás era a serpente e Adão e Eva, eles eram entes espirituais. Tanto a serpente quanto Adão e Eva eram criaturas espirituais e o Jardim do Éden era o paraíso, o céu. Então, a partir do momento em que Adão e Eva foram seduzidos pela serpente, eles desobedeceram a Deus e, consequentemente, caíram do céu. Essa foi a queda primordial, o pecado original. Foi esse acontecimento. E é sabido que Satanás, quando caiu do céu, trouxe junto consigo a terça parte dos anjos. Então, esse acontecimento de Adão e Eva serem seduzidos pela serpente, é provável que Adão e Eva não sejam apenas duas criaturas, mas sejam uma representação arquetipada de toda a humanidade. E é por isso que se diz que toda a humanidade pecou e, naturalmente, toda a humanidade carece da misericórdia de Deus. Essa coisa do pecado original. Então, a consequência da queda é esse mundo que nós estamos hoje e essa condição estranha em que nós vivemos, que nós existimos, né? A nossa condição de existência nesse mundo, assim como esse próprio mundo aqui, são consequências desse pecado original, dessa queda, né? Então, eu chego à conclusão de que nós somos anjos caídos, mas nós somos apenas uma determinada casta de anjos caídos. Nós somos anjos caídos que foram colocados a viver uma experiência corpórea nesse mundo que a gente chama de planeta Terra, como uma espécie de segunda chance. Então, essa existência na Terra é algo que foi configurado para separar o joio do trigo,
para ver quem vai permanecer ao lado de Deus e quem vai optar por ficar ao lado de Satanás. E existe uma casta de anjos caídos que eles já nem mais possuem essa possibilidade de escolha, né? Essa possibilidade de salvação, pois eles já optaram por Satanás. E essa casta de anjos caídos que são adeptos a Satanás, eles são essas entidades aí do mundo espiritual que a humanidade durante muitos e muitos anos e ainda hoje idolatra como deuses, como seres magnânimos, como a espiritualidade superior. Mas na realidade essas criaturas são demônios, anjos caídos, criaturas espirituais que estão aprisionadas nesse mundo. E a única forma deles conseguirem algum deleite nesse lugar é manipulando a criatura humana. Porque a criatura humana foi dada a possibilidade da salvação, enquanto eles não, eles estão eternamente condenados, pois eles resolveram seguir a Lúcifer, Satanás. Então essa é a grande problemática da Terra, essa situação aí. E a partir desse quadro, a gente vê um monte de coisa sendo desenrolada a partir disso, né? Porque a sedução de Satanás é sempre uma coisa muito ardilosa, muito astuta, muito inteligente. Ele gosta principalmente de seduzir através do conhecimento. É por isso que o fruto da árvore do conhecimento é que causou a queda de Adão e Eva, né? E consequentemente de todos nós, pois nós somos derivados de Adão e Eva, né? Adão e Eva, eu vejo assim como forças espirituais, Yin e Yang, o masculino e o feminino. Então, nós somos derivados desse tronco energético Adão e Eva e consequentemente realmente somos todos pecadores, pois nós entramos nessa furada, a gente deu ouvidos a Satanás e hoje nós estamos aqui. E é por isso que tudo na existência humana é deliberadamente configurado a testar o ser humano, a provar o ser humano, para ver se realmente a sua alma pode ser salva. Então, a Terra é um mundo de provações, onde está sendo realizada uma peneira, onde irão separar o joio do trigo. Aqueles que optarão por Deus terão a vida eterna no reino dos céus, verão a Deus face a face, serão conhecidos como Deus os conhece. Enquanto a galera que optar por Satanás vai continuar aprisionada nesse mundo e vai ter que seguir aí o ditame de Satanás e suas falanges, né? Que é o engano, é a mentira, é o roubo, sabe? Mas a coisa não é tão simples assim, entendeu? Porque esse mundo, por mais terrível que ele seja, ele tem muitas coisas interessantes também. Tem muitas
possibilidades de prazer extremos. Então, muitas almas que caíram aqui perceberam isso e optaram pelo caminho de Satanás, né? Optaram a serem seguidores de Satanás, porque realmente existe uma liberdade, existe um prazer, existe uma espécie de bem-aventurança ao lado de Satanás e seus anjos, e juntamente com seus desígnios. É só você ver as pessoas poderosas desse mundo que os caras fazem o que querem, né? Eles são, entre aspas, os donos da terra. Mas é óbvio que eles estão condenados, eles perderam a eternidade. O que resta deles é se alimentar do pó da terra. Está até escrito na Bíblia isso, que a serpente se alimentará do pó da terra. O que é se alimentar do pó da terra? A minha interpretação é que essas entidades reptilianas, né? Porque serpente é um réptil, então essas entidades reptilianas, elas estão condenadas a se alimentarem do pó da terra, ou seja, elas só conseguem sobreviver absorvendo energia do material produzido na terra. E essa energia superabunda nas criaturas humanas. Então é por isso que, inclusive eu falei isso no vídeo anterior, que é por isso que todas as coisas do sistema de existência humano na Terra está deliberadamente configurado para sempre gerar uma demanda para com essas entidades. Então todas as coisas da nossa vida estão estruturadas para que o ser humano esteja sempre invocando forças espirituais. E as forças espirituais presentes na Terra são todos demônios, não tem nenhuma que não seja. E os demônios, a gente tem uma visão muito hollywoodiana dos demônios, né? Hollywood é controlado por demônios. É algo que serve ao sistema. Então eles pintaram a imagem do demônio como uma coisa horripilante, como aquela coisa grotesca. Mas isso é apenas uma desinformação plantada na mente humana. Por que será que eles plantaram essa informação na mente humana? Ora, porque os demônios, eles adoram se fantasiar de anjos de luz, porque assim seduz muito mais facilmente a humanidade. O diabo dificilmente se revela como o diabo. O diabo ele anda mais como anjo de luz, pô. Para eles isso é muito fácil, eles são entidades espirituais. Eles têm uma liberdade imensa para manipular a energia, manipular a matéria, para influenciar coisas no mundo humano. Hologramas, eles têm tecnologia, eles têm uma produção de cultura. O que é a produção de cultura? É toda essa metamorfose que eles fazem, OVNIs. A gente vê no Antigo Egito, eles se mostravam como seres híbridos, né? Eles eram os deuses do Antigo Egito. Os deuses venerados ao longo da história humana são todos demônios.
São anjos caídos, pertencem à falange luciferiana. Lúcifer é Satanás, é a mesma coisa. Algumas correntes falam aí, Lúcifer é o portador da luz, é o que traz o conhecimento. Lúcifer é um demônio, é Satanás, é um anjo caído. E quem cai nessa lorota de que é o portador da luz, do conhecimento, é apenas mais um iludido, mais um seduzido por Lúcifer. Lúcifer é o sedutor que seduz através do perfume inebriante do conhecimento. Mas o conhecimento luciferiano é um conhecimento paliativo. Ele jamais revela o cerne das coisas. E eu estou sendo picado por uma formiga que eu não consigo detectar onde ela está, velho. É aquela formiguinha que parece que tem ácido na boca, mano. Que ela morde, o bagulho queima, velho. É pior do que aquelas formigas que mataram o neguinho do pastoreio. É uma criação tipicamente da terra, né? Uma formiga dessa é uma criação típica da terra. Bom, então o negócio realmente para aqueles que querem ficar do lado de Deus, porque se nós estamos nesse mundo é porque nós nos desviamos de Deus, nós caímos na lorota de Satanás. Mas Deus teve misericórdia de nós, pois Ele percebeu que nós ainda tínhamos alguma possibilidade de resgate, alguma chance de salvação. Então Ele nos colocou à prova nesse mundo, nos deu essa vida para que nós passássemos por essa peneira, para ver, estou dando uma segunda chance. Analisa aí, você vai ter uma vida corpórea nesse lugar aí que se chama de terra, para que você seja peneirado, para ver se você pode permanecer no seio de Deus, ou que você vai se juntar a Satanás, e esse é um caminho sem volta, tanto para Deus quanto para Satanás são caminhos sem voltas. Então essa é a hora, esse é o lugar, o palco está todo armado para ver quem vai para Deus e quem vai para Satanás. É por isso que tem aquela coisa, né, de que vamos ver aí, analisar a tua vida, morreu, vamos ver a vida do cara. Ele tem condições de ir para o céu? Se não tem, vai para o inferno. O que a gente chama de purgatório é a terra. O que é o purgatório? Purgatório é aquele lugar onde a pessoa passa um período de erradicidade, purgando os pecados, né? E depois desse período é analisado se a pessoa tem condições de subir para o céu ou descer no inferno. E o inferno é o reino de Satanás, ele é o príncipe do inferno, ele é o príncipe dos eternamente condenados. Então toda essa saga humana é uma grande peneira para ver, mano, quem é que vai para Deus e quem é que vai permanecer com Satanás. E é óbvio que 99% vão permanecer com Satanás e 1% vai para Deus, né? Só a gente vê os acontecimentos desse mundo, a gente vê a índole da humanidade, que a gente vai ver que poucos são os que caminham em direção à luz. A maioria permanece na mais profunda treva. E a maioria realmente permanecerá por todo sempre nisso aí. Por isso que é preciso tomar muito cuidado, velho. Porque mesmo nas religiões monoteístas que pregam a existência de apenas um único Deus, Salvador, Criador de tudo, até mesmo nessas existem infiltrações luciferianas para desviar a mente humana do caminho reto, do caminho de Deus. E o cristianismo é a prova mais contundente desse acontecimento, porque a gente vê que o cristianismo se transformou num movimento altamente demoníaco, e a gente vê hoje que a humanidade está
traumatizada. Ao longo dos séculos, o cristianismo provocou um trauma tão profundo na mente humana que o mero fato de você falar sobre Jesus e falar sobre Deus já causa um asco, um terror na maioria das pessoas. Porque todos os acontecimentos da Idade Média, aquelas fogueiras, aquelas torturas, tudo isso ficou cravado no inconsciente coletivo da humanidade, de maneira que todos nós absorvemos essas camadas de informação na nuvem de dados mental da humanidade, né? Então isso foi propagado de geração em geração. E então o cristianismo se transformou num movimento demoníaco que visa afastar as pessoas de Deus. E, e essa formiga me mordeu aqui mais uma vez, cara. Que doideira, bicho. E eu não consigo encontrar onde tá essa porra dessa formiga. E aí... E aí a gente percebe que o cristianismo realmente foi um movimento criado para deturpar os ensinamentos de Cristo e afastar ainda mais as pessoas de Deus. É só você entrar em qualquer igreja, seja católica ou evangélica, você analisar os fiéis e tal, você vai ver que aquilo não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, e que realmente é um clube, né? Igual a todas as religiões, seitas esotéricas, são clubes de pessoas carentes de pertencerem a um determinado grupo, e elas se reúnem ali para ter esse sentimento de pertencimento. São pessoas fracas em sua maioria que não conseguem compreender a si mesmas e consequentemente não conseguem ficar acompanhadas de si mesmas. Então elas precisam sempre estar em clubes, em agrupamentos para ter esse sentimento gregário de pertencimento, né? E as religiões são tudo, são absolutamente isso aí. Principalmente em coisas esotéricas, né? Movimentos de espiritualidade. A gente conta nos dedos as pessoas que realmente estão ali em processo de alguma busca espiritual. A maioria está apenas ali por uma questão estética, né? Para ficar usando aquelas roupas indianas, aqueles colares, e acender incenso, e botar foto no Instagram, para ser uma pessoa cool, uma pessoa interessante. Isso é pura perca de tempo, baboseira. O movimento xamânico também, né, que agora está muito em voga, essa coisa das medicinas da floresta. Rapé, sananga, ayahuasca, cambu, ibogaína. Isso agora está na moda e a gente vê que isso não tem mais nada a ver com o que os índios faziam, né? Que eles tinham uma relação sagrada com todas essas ervas, com todas essas curas da floresta, né? Hoje a gente vê são clubes de aspecto adolescente. Tem que achar essa formiga, mano. Que sacanagem essa porra dessa formiga, meu Deus do céu. Vai tomar no cu. Então, o que a gente vê aí nesses movimentos são apenas clubes, né? Poucas pessoas estão interessadas em desvendar. Elas querem sistemas pré-fabricados para instalar em suas mentes e seguir aquilo às cegas, né?
Aí a pessoa se identifica com um determinado sistema de crença, aí a mente dela ficará engessada para sempre naquele sistema de crença, de maneira que ela nunca mais vai conseguir abrir alguma porta na mente dela para captar alguma outra informação que não esteja. Ah, agora eu vi, acho que é um mosquito, cara. Que não esteja nisso. Eu já tô de saco cheio de falar sobre isso, caralho. É, velho, hoje é mais uma segunda-feira que se inicia. Mais uma semana aí, velho. Queria estar com a minha conta bancária agora com uns 500 mil reais, mano. Ia passar um semestre só viajando pelo Brasil. Viajando de ônibus, dormindo em pousada ou dormindo em hostel. O sonho da minha avó era ter um neto advogado, médico. Mas olha só no que eu me transformei. Sou apenas um vagabundo maluco, mano. Nada mais além disso. E o mais estranho é que tem gente que realmente gosta desses vídeos que eu faço, velho. Eu me sinto agradecido, né? Da pessoa parar pra assistir esses meus vídeos aí, né? Mas se tivesse algum youtuber fazendo vídeos assim, é, sei lá, vídeos assim, precários como o meu, mas que transmitisse algum conteúdo, eu ia gostar de assistir, eu ia me inscrever no canal, ia dar like, ia comentar. Porque eu acho que o YouTube ficou muito padronizado. Tá tudo muito igual no YouTube, mano. Sinto falta daquela época em que, sei lá, um fulano pegava uma câmera do celular velho e gravava um vídeo e botava no YouTube. O YouTube virou uma Rede Globo, né, cara? Virou uma TV, né? O negócio virou realmente uma TV, né? E as pessoas do YouTube, elas são muito... Eu não sei se eu é que sou muito lerdo, muito lento, ou se as pessoas é que estão muito afobadas, né? Aceleradas, cara. Parece que a galera do YouTube usa cocaína pra falar, né? Pra se expressar, mano. Um povo muito acelerado. Mas acho que eu é que sou meio devagar mesmo, né? Uma vez teve um cara que falou pra mim: meu amigo, você não é carioca não, mano. Tu é baiano.
Tá aí um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, cara. Conhecer a Bahia, mano. Pelo menos por foto, por vídeo, eu sinto que a Bahia é um lugar muito ímpar, cara. É um tipo de lugar em que você não encontra em qualquer lugar do mundo, não. É um lugar que tem uma atmosfera toda peculiar. Tenho vontade de conhecer a Bahia, velho. Litoral baiano. Ainda mais depois que eu andei vendo uns vídeos do Glauber Rocha. O Glauber Rocha foi um diretor baiano. Ele faleceu na década de 80. E os vídeos dele, os filmes dele eram muito doidos, velho. Eu assisti um filme dele chamado Barra Vento, que foi filmado em alguma praia do litoral baiano. Foi muito interessante. A partir desse filme me brotou mais ainda a vontade de conhecer a Bahia. E recentemente eu assisti um outro filme dele chamado A Idade da Terra, que é o filme mais doido que ele já fez. E tem algumas partes do filme que são filmadas no litoral baiano. E é uma coisa muito bonita, velho, muito poética. Ao menos foi isso o que eu senti assistindo o filme, né? A Idade da Terra é um filme muito doido, cara. Tem no YouTube aí. Vale a pena assistir. Mas é isso aí, eu vou finalizar esse vídeo aí, velho. Pensando ainda o que eu vou fazer nessa semana, cara. Tô sem nenhum centavo. E eu não aguento mais vender mandioca não, velho. É muito sofrimento, cara. É muito sofrimento pra muito pouco dinheiro. Claro que é melhor 10, 20 reais do que nada, né? Mas, porra, eu começo a vender 8 horas da manhã. Fico até 1 hora rodando, carregando peso e oferecendo aquelas mandiocas pro povo. É muito desgastante, velho. O meu amigo vende mandioca há muito tempo, de porta em porta. E ele se chama João e esses dias eu falei pra ele, João, tu é um guerreiro, cara. Tu é muito guerreiro. Cara, é muito sofrimento, velho, você vender, mano. Tem que dar valor pra essa galera que é vendedor ambulante, sabe? Tem que dar muito valor porque não é fácil, cara. E é um trabalho do caralho pra muito pouco dinheiro. Todos os dias eu acordo pensando assim, cara, seria bom um jeito de ganhar muito dinheiro numa tacada só, mano. Uma grana preta numa tacada só. Matar 300 mil coelhos numa tacada só. Numa cajadada só, né, que se fala. Mas isso de uma forma lícita é muito raro, né? É muito difícil também. Mas o que é fácil nessa vida? Absolutamente nada, né? E aí você acorda, entra na internet e vê assessores do PT ganharam bolão da Mega Sena. O prêmio 120 milhões. Aí a gente já volta para aquele assunto inicial. Você acha que essa galera aí do PT que fez essa mutreta aí da Mega Sena, você acha que isso tem alguma relação com uma escolha pelo caminho reto de Deus? Eles estão escolhendo a Deus ou estão optando pelo diabo? O resultado, a resposta é óbvia, né? É o diabo. Então aí, ó, vamos viver com o diabo para sempre e sempre. Vamos ficar limitados ao planeta Terra. Não tem que se alimentar do pó da terra por toda a eternidade. Vão se transformar em demônios, entidades espirituais. Mas os demônios desse mundo não são pobres coitados não, velho. Os caras são inteligentes pra caralho. Vivem bem pra caralho. Estão aí, ó, existindo há milhares e milhares de anos na Terra. De um modo
da melhor maneira de tudo o que é de bom na terra, eles sugam aí pra eles aí, entendeu? Não tem nenhum diabinho pobre coitado aí não, é tudo demônio poderoso, pô. E é por isso que tantos seres humanos sucumbem a esses demônios, né? Porque a cabeça do ser humano é... O ser humano tá aqui, né? Nessa vida de provação. Aí ele pensa, ó, se eu seguir o caminho reto de Deus, é muito difícil que eu fique rico, milionário, seguir um caminho honesto, um caminho justo, reto. São as pessoas que mais sofrem na vida, são as que fazem essa opção. Enquanto do lado do demoníaco, ó, é o seguinte, você vai fazer um pacto comigo que você vai ter que me oferecer isso e aquilo. Em contrapartida, eu te dou todos os reinos desse mundo se você se ajoelhar para mim. Foi aquilo que o diabo falou para Jesus, né? Por isso está escrito que Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para limpar os pecados do mundo, para salvar a humanidade, por isso diz que em todas as coisas do mundo humano, ele foi tentado de igual maneira. E essa sedução diabólica do diabo para com Jesus é algo que nós todos os dias sofremos aqui. Mas ele reinará para todos sempre. E reinarão com Cristo durante 1000 anos e para sempre e sempre. Os eleitos, os eleitos, os eleitos reinarão com Cristo no céu, forever and ever.